noite, meu querido, boa noite, minha querida, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste nessa noite. Aqui é o pastor Marcelo Matias, pastor aqui da Igreja Batista Pioneira de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha. E esse é mais um momento que nós estamos juntos aqui para partilhar uma porção da palavra de Deus em dias de quarentena, em dias em que as pessoas estão em casa, enclausuradas, assustadas, pensando no que está acontecendo no mundo ao derredor. Eu queria partilhar com você uma porção da palavra de Deus para que ela seja acalento para a sua alma, para que ela seja alimento para o seu ser. E hoje eu queria partilhar contigo a palavra de Deus lá em Neemias, capítulo 4. A palavra de Deus em Neemias, capítulo 4, verso 1 ao verso 3. Eu quero falar contigo nesses próximos dias sobre a história de Neemias. Neemias capítulo 4, verso 1 ao verso 3 diz assim: Sambalate, que é um dos homens que se levantaram contra Neemias, ficou muito furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. E disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam eles que serão capazes de construir um muro em um só dia? Só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer alguma coisa com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: Basta que uma raposa suba lá e esse muro de pedra desaba. E a história continua. Eu quero que você depois leia com calma a história de Neemias, desde o capítulo 1. E a história de Neemias é interessante porque Neemias era o copeiro do rei Xerxes, a autoridade máxima do Império Médio-Persa àquela época. E esse Império Médio-Persa dominava mais de 150 nações, sendo considerado historicamente um dos maiores impérios de que se tem registro. E Neemias era o copeiro do rei. Neemias trabalhava como uma espécie de garçom, de serviçal do rei. E não pense que era uma função fácil, era uma função árdua, porque ele era alguém também que estava encarregado de ser o provador real, aquela pessoa que provava todo o alimento antes de chegar à boca do rei. Por ser um trabalho árduo, de alta periculosidade, Neemias era bem remunerado e com o tempo se tornou próximo ao trono tanto do rei quanto da rainha. Era alguém íntimo da coroa real. A vida de Neemias, mesmo enquanto um judeu preso ou escravo no Império Médio-Persa, era uma vida tranquila. Ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom salário, ele tinha um bom patrão. Vamos falar a verdade, tudo que eu e você sonhamos, né? Um bom emprego, um bom salário, um bom patrão. Estava tudo bem na vida de Neemias e de repente ele recebe a visita do seu irmão Hanani, ou Hanani. E ao visitar Neemias, Hanani conta para ele tudo o que estava acontecendo na sua terra natal, Jerusalém. E ele começa a contar para Neemias o quanto a cidade, o quanto a sua região estava destruída, o templo do Senhor que tinha sido vandalizado, que tinha sido saqueado. E é interessante que Neemias, embora tivesse uma vida muito tranquila, recebe essa notícia da destruição da sua terra, da destruição do templo do Senhor, como uma bomba no seu colo. E a partir daí Neemias começa a orar e a jejuar, a buscar a Deus. Neemias entra em profundo sentimento de compaixão, de empatia pelos seus. Ele não estava sofrendo, mas os seus estavam sofrendo. E ele começa a se colocar no lugar dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, e começa a sofrer como se a dor fosse com ele. E Neemias passa algum tempo orando, clamando a Deus, clamando pela misericórdia de Deus. Mas é interessante que ao terminar o seu período de clamor, ao cabo de já alguns dias, Neemias se levanta, vai ao seu chefe, ao rei, e pede a ele liberação para ir à sua terra natal e tentar fazer alguma coisa pelo seu povo. Neemias então recebe autoridade e autorização do rei para ficar o tempo que fosse necessário, a fim de ajudar, de fazer alguma coisa pelos seus. Quando Neemias termina o seu período de clamor, o que ele entendeu? Ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa,
que não dava para ficar inerte, que diante da situação que lhe for apresentada, ele precisava agora deixar de orar e partir para a ação. Ele fez uma coisa importante, que era orar, mas agora precisava fazer algo também importante, que era não apenas orar, mas agora agir e abraçar aquele quadro para tentar fazer alguma coisa para mudar o contexto dos seus. É como se ele recebesse um projeto de Deus, que Deus estivesse dizendo para ele: meu filho, a situação está assim, é uma situação desta forma, o que você acha? Você quer me ajudar? Você quer fazer alguma coisa? Você quer colaborar comigo para que esse quadro, para que esse cenário mude? É interessante que às vezes na vida Deus nos coloca, nos apresenta quadros e situações não apenas para que a gente clame, mas para que a gente se mobilize, para que a gente faça alguma coisa, né? Para que a gente possa ser útil de alguma forma nas mãos dele. De repente chega um problema para você, alguém lhe apresenta uma situação e fala: ora por mim, intercede por mim, mas você pensa consigo mesmo: eu não posso apenas orar diante de uma situação dessa, eu preciso abraçar essa situação e tentar fazer algo mais, além de orar e pedir que Deus intervenha. Quem sabe Deus não pode intervir, inclusive, através da minha vida. Foi assim com Neemias. Neemias abraça então o projeto da reconstrução de Jerusalém como um projeto pessoal, abraça o projeto de Deus como um projeto seu. E quando a gente se coloca à disposição de Deus, quando a gente decide fazer mais do que olhar para o nosso próprio umbigo, do que enxergar nossas próprias problemáticas de vida, quando a gente tenta se colocar à disposição do Senhor e ser útil para fazer a diferença na vida de alguém, meu querido, pode ter certeza, a oposição vai se levantar. O inimigo vai levantar-se contra você, porque você então resolveu incomodar. Assim, olhando para a história de Neemias, eu quero ao longo desses próximos encontros destacar com você alguns obstáculos que se levantam quando a gente se dispõe a viver o projeto que Deus nos apresenta. Algumas estratégias que Satanás usa para nos fazer parar diante do projeto de Deus para a nossa vida. E é interessante que você vai ver ao longo desse tempo algumas estratégias que os inimigos de Neemias usaram contra ele, que são as mesmas estratégias que o diabo usa contra você quando você está diante de um projeto que é de Deus, seja um projeto particular ou seja um projeto ministerial. As mesmas estratégias que os inimigos de Neemias usaram contra ele são as estratégias que o diabo usa contra a gente, quando a gente se coloca na brecha, na disposição de Deus, para que sejamos úteis em projetos dele na nossa vida. E o primeiro destaque que eu quero fazer aqui de uma primeira estratégia que os inimigos de Neemias usaram contra ele, e uma estratégia que o diabo usa para te fazer parar diante dos projetos de Deus para a sua vida, é a estratégia do desânimo. Os inimigos de Neemias tentaram parar ele pelo desânimo. Veja lá mais uma vez, capítulo 4, verso 1 ao verso 4. Tendo Sanbalate, estou lendo em outra versão, ouvido que edificávamos o muro, ele ardeu-se em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E então lhe falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses judeus fracos? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E Tobias, que estava com ele, disse: e ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o muro de pedra. Isso vai ficar fraco, isso não vai aguentar nada. Quem eles acham que são? Interessante aqui que Neemias estava empolgado e feliz. Estava tudo dando certo para o projeto dele. Estava tudo andando. O seu chefe já tinha liberado ele para ir à sua terra natal. Ele estava empolgado em poder fazer diferença na vida do seu povo, em poder ajudar os seus, em poder marcar a história da sua nação, do seu povo de alguma forma. Já tinha mobilizado alguns recursos e algumas pessoas
para o ajudarem nesse projeto. Contudo, quando eles estão então recém começando o projeto, os inimigos começam a se levantar e tentar desanimá-lo, começam a menosprezá-lo, a criticá-lo, a depreciá-lo, a colocá-lo para baixo. Eles queriam desanimar não apenas Neemias, mas todos aqueles que estavam agora envolvidos no projeto. Afinal de contas, o que poderiam fazer para restaurar todo aquele caos? Neemias começa a ser atacado para que ele desanimasse e abandonasse o projeto. Deixa eu falar uma coisa para você. Diante dos projetos que Deus tem colocado na sua vida, vão haver momentos em que Satanás vai atacar você para que você abandone o barco, para que você desanime, para que você largue, para que você deixe para trás. E existem pessoas que são enviadas de Satanás, que vão se levantar para dizer que você não pode. Gente que não agrega, gente que não soma em nada e que só sabe criticar. Pessoas que vão depreciar tudo que você fizer, tudo que você disser, dizendo que você não pode nada, dizendo que você é limitado. E aí eu abro um parênteses e digo, de fato, nós somos limitados. Sozinhos, com a nossa própria força, a gente não consegue coisa alguma. Não foi por acaso que Jesus disse, lá em João capítulo 15, verso 5, que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Neemias tinha essa consciência. Ele tinha plena consciência das suas limitações. Tanto que ele se levanta, entendendo que era a vontade de Deus de fazer algo para ajudar a sua nação, mas ele já procura alguém para o ajudar, porque ele sabia que sozinho ele não poderia. Ele já procura o rei, pede cartas de autorização para angariar recursos ao longo do seu trajeto até chegar ao seu destino, porque ele sabia que por si só ele não podia. E Deus então começa a abrir as portas. Deus então começa a mover a situação. Entenda, meu querido, que nas mãos de Deus você pode fazer muito. Não permita que o desânimo domine a sua vida. Não permita que o desânimo pare você. Nas mãos de Deus você pode fazer muitas coisas. Não desanime, porque você não está sozinho. Deus nunca dá um projeto para a gente sem colocar pessoas do nosso lado para nos ajudar. Foi assim com Neemias. Neemias levanta-se e de repente ele se vê envolto por tantas pessoas que estavam ao seu lado que foram se agregando ao projeto de Deus. Foi assim com Moisés, quando recebe a missão da parte de Deus de libertar o povo da escravidão egípcia, ele fala, mas Senhor, quem sou eu? Não tenho condições nem de falar, não consigo nem me expressar. E Deus fala, não tem problema, eu estou contigo e tem Arão. Se o problema é esse, tem Arão aqui também. Arão vai com você, eu vou estar com você, vai dar tudo certo, apenas vá. Que é o recurso humano e todos os demais recursos não faltarão. Não desanime. Foi assim com Davi na caverna de Adulão. Davi está escondido na caverna de Adulão com medo e de repente pessoas começam a se juntar a ele na caverna de Adulão e do nada ele percebe que de sozinho ele agora tinha um exército que Deus havia montado. E ele sai da caverna e começa então a lutar contra os filisteus que estavam tentando tomar a cidade de Keila, a cidade dos seus conterrâneos. Portanto, o que eu quero falar com isso tudo? Se você tem um projeto de vida dado por Deus, seja pessoal, seja mais amplo a nível ministerial, que você tenha certeza que foi direcionado por Deus, não desista, não seja vencido pelo desânimo. Essa é uma estratégia do diabo para te fazer parar. Tanto que aqui no texto, no verso 6, veja comigo o que diz no capítulo 4, verso 6 de Neemias. Olha só que coisa interessante. Assim, Neemias falando, depois que a gente não deu trela para o pessoal que estava querendo desanimar a gente, que está querendo fazer a gente parar, assim, depois que deixamos eles de lado, edificamos o muro e o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Em outras palavras, ele está dizendo, o povo não desanimou, eu não deixei o povo desanimar, porque estavam querendo fazer com que a gente parasse, mas o projeto veio de Deus para mim, eu abracei esse projeto, nós abraçamos esse projeto, e não é um desânimo vindo da parte do inimigo que vai me fazer parar. Não permita, não se permita parar diante dos projetos que Deus tem colocado diante de você. Se Deus está mandando você continuar e Satanás está fazendo com que você pare, não pare, lute, não desanime, você não está sozinho.
Se entusiasme em Deus, se encha em Deus, não permita que as dificuldades inerentes à vida te dominem. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão tristes, paradas, enclausuradas, desanimadas. Não fique assim, se anime em Deus, você não está sozinho. Essa situação é passageira, esse obstáculo é passageiro, como tantos outros obstáculos que já se colocaram na sua vida, que vieram e foram, e você não parou, você está aqui hoje. Se entusiasme em Deus, não se permita parar pelo desânimo, não deixe o desânimo, que é uma estratégia de Satanás, parar você. Por último, eu lembro a você aquilo que Deus diz a Josué. Depois que Moisés morre, eles estão diante da terra prometida, faltava atravessar o rio Jordão. Moisés, o grande homem de Deus, morre, Josué bota a mão na cabeça e fala: e agora? Como é que vai ser? Eu não tenho condição, como é que vai ser? E Deus vira para ele e fala: meu filho, seja forte, seja corajoso, não tenha medo nem desanime, porque o seu Deus estará com você por onde você for. Guarde essa palavra no seu coração. O seu Deus estará contigo por onde você for. O projeto que você recebeu de Deus, não desanime. Se é o seu projeto de casamento, não desanime, não desista do seu casamento. Não permita que as dificuldades o desanime e o façam parar. Não deixe que Satanás pare você. Se a sua dificuldade, se o seu desafio, se o seu projeto de vida que você tem investido é a salvação do seu filho de repente uma situação complexa na vida dele, não desanime, não desista dele, não pare. Não pare, você não está sozinho. Deus está dizendo para você nessa noite: seja forte, seja corajoso, não tema, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Satanás vai te tentar fazer parar através do desânimo. Pessoas que vão falar: você não dá conta, quem é você? Quem é você? Você não é de nada. Quem você pensa que é? Para dar continuidade a isso, se você sabe que o projeto de vida que você tem foi dado por Deus e Deus está mandando você seguir em frente, não pare diante da voz dos opositores. Não pare. Ao longo da semana eu vou falar mais acerca desse texto, de outras estratégias que Satanás usa para tentar nos fazer parar, mas a minha palavra para você nessa noite é: não pare diante das dificuldades que se levantam ante os projetos de vida que você tem, que Deus lhe deu. Não desanime. Não permita que o desânimo tome conta de você, mas se anime no Senhor, se alegre no Senhor. Tenha certeza que, assim como Deus falou para Josué, Ele está com você por onde você andar. Por isso, por si só, já é motivo para você continuar. Tá bom, meu querido? Deus abençoe sua vida, Deus lhe guarde, durma bem na certeza de que os seus projetos estão guardados na mão de Deus. E você só vai parar se um dia Ele te mandar parar. Não pare por causa da voz de mais ninguém. Deus te abençoe, um bom descanso, que você possa descansar o seu coração ao dormir nos braços do Senhor, tá bom? Fique com Deus, até mais, tchau.